Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, eu tenho uma convidada super especial, a Carla Greff, que vai falar para a gente sobre a sua trajetória profissional e também sobre transição de carreira. E eu já vou chamar aqui a Carla, seja muito bem-vinda, Carla. A Carla, para quem não conhece, rapidamente, depois eu vou pedir para ela falar mais sobre a trajetória dela, mas ela é mestre de cerimônias, relações públicas, se aventurou já pelos caminhos aí de marketing, vendas, né? Trabalhou na CEI muitos anos, tem pós em comportamento organizacional e liderança, e também numa área que é uma área relativamente nova, né? Neurociência, que ela também vai falar um pouquinho para a gente. Então, fica com a gente que tem muito papo bom. Carla, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao programa As Pessoas Inspiram. Olá, boa tarde. É uma alegria estar com vocês, principalmente nesse programa para falar sobre pessoas que inspiram, né? Então, fiquei super feliz e lisonjeada com o convite. Ai, maravilha, maravilha, Carla. Então, Carla, para quem não te conhece, que eu acho um pouco impossível, que a Carla já é bastante conhecida aqui na nossa cidade, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre a tua trajetória profissional. Conta um pouquinho da tua vida aí para as pessoas te conhecerem mais. Bom, eu sou natural de São Carlos, Santa Catarina, e há 23 anos que eu me aventurei, né, a vir morar para o Rio Grande do Sul. Eu, desde cedo, sempre tive isso muito dentro de mim, a busca pelo estudo. Tanto o estudo como o trabalho, para mim, desde a infância, sempre foram muito importantes. Então, desde a minha infância, eu sempre tive algo muito dentro de mim que eu queria estudar. Eu não sabia muito bem como seria, mas o meu objetivo de estudar sempre esteve muito presente na minha vida, né? Eu morava, então, em Santa Catarina, eu trabalhava numa empresa familiar do meu tio, e depois eu, né, para poder fazer minha faculdade, eu vim morar para Novo Hamburgo, né? E para poder também estudar, então, né, eu fui buscar uma oportunidade profissional, e foi então que eu consegui, né, um estágio dentro da CI, que é uma entidade empresarial que para mim abriu as portas, é uma entidade empresarial que para mim foi muito importante para a minha trajetória profissional. Eu sou muito grata pela oportunidade, pelas pessoas que eu conheci lá, e foi uma escola, enfim, eu acho que foi tudo de bom na minha vida, né? Poder trabalhar lá e também ter a oportunidade de abrir tantas portas, né? Ter o acesso a tantas empresas, conhecer tantas pessoas, participar de tantos eventos, né? E foi uma experiência para mim super bacana. Que legal, que legal. Realmente, hoje a CI ela representa aqui uma entidade super importante para a nossa cidade, né? Aqui do Vale dos Sinos, enfim, né? E que bom que tu esteve lá contribuindo, né? E teve essa oportunidade de networking realmente, né? Porque a gente, estando nesse meio empresarial, a gente aprende demais, né? Eu vim também do mundo bancário, do mundo financeiro, né? E também essas experiências nas empresas, né? Esse olhar que a gente tem aí tão singular de cada uma delas, nos ajuda no nosso dia a dia, né, Carla? E, Carla, eu ia te fazer uma pergunta, né? Tu trabalhou lá muito assim como mestre de cerimônias, né? E também na área de vendas, né? Conta um pouquinho dessa atividade, como foi, e se tem alguma coisa interessante assim que tu possa compartilhar para a gente dessa trajetória na CI. Eu atuo há mais de 20 anos como mestre de cerimônias. Eu aprendi essa atividade, foi lá na CI, foi lá que eu tive as primeiras experiências, onde tive as primeiras oportunidades, e é muito importante reforçar que a gente precisa aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Quando eu estava trabalhando lá, assim, eu não tinha ideia como que era ser um profissional de mestre de cerimônias, né? Foi lá no período, assim, que eu também iniciei minha faculdade, aos poucos eu também fui aprendendo a importância da oratória, participei de disciplinas de eventos, e lá também eu fui me desenvolvendo.
E a partir do momento também que eu fui fazendo mais apresentações, eu fui verificando também que tinha regras a serem cumpridas, né? Tinha normas de precedência, que tem um decreto que a gente precisa seguir, e também a importância das autoridades, por exemplo, tem uma ordem de precedência de quem vai falar, tem uma ordem de precedência de quem vai ser citado, né? Isso é muito importante, né? Que a gente se atente a essas regras no dia a dia, né? Ao apresentar um evento, né? Mas tudo isso foi me dando muita experiência. E com o passar do tempo, também outras empresas, outras instituições também me passaram a me convidar para fazer essas apresentações. E hoje, assim, eu percebo, assim, que eu já tive experiências de apresentar eventos muito diferentes, desde desfile, espetáculos, eventos com autoridades, com participação de autoridades nas esferas municipal, estadual, federal e até internacional. Né? Então, tudo isso vai nos dando uma bagagem muito importante, né? E são as experiências que a gente tem. E tudo isso também nos proporciona conhecer, além de, né, de ter essas experiências profissionais, também conhecer muitas pessoas. E daí também entra no meu propósito de vida, que é conectar pessoas, marcas e negócios através da apresentação de eventos. E o propósito é algo que a gente precisa ter na nossa vida, né? Foi algo que eu consegui desenvolver com o passar do tempo, e algo assim que eu sigo, né? Eu sempre reforço que a gente precisa seguir a nossa voz interior, né? Todos nós temos, em algum momento da vida, sempre algo que está dentro da gente, né? E a gente precisa ouvir a nossa voz interior. Sem dúvida, Carla. Eu acredito muito nisso, né? E foi bom tu iniciar essa fala do propósito, né? Porque às vezes a gente trabalha também muito com as empresas, né? A gente vê que o propósito, na verdade, é ele que vai nortear todas as decisões da organização, né? Assim como a nossa vida, né? Os nossos valores. Então, eu queria te perguntar, Carla, assim, na pessoa física, né? Na tua trajetória agora empreendedora, né? Quais são os principais valores assim que para ti são praticamente inegociáveis, tá? Que diz, não, esse aqui eu tenho que seguir assim, e é por aqui que eu vou me basear para a tomada das minhas decisões. A ética, ela é um valor para mim muito importante, né? A gente sem ética não dá, né? É uma das coisas que para mim é inegociáveis, né? O respeito, né? A segurança, também, né? A gente precisa estar sempre dentro dos nossos valores. Também tem a questão da empatia, né? Então a gente precisa também ser empático com os nossos clientes, ser empáticos com cada situação que a gente enfrenta no dia a dia, não só, por exemplo, numa apresentação de um evento, né, mas no nosso dia a dia, né, a empatia, ela acaba sendo muito importante, porque a gente se depara com situações muito diferentes no nosso dia a dia, e a gente precisa analisar cada situação. E muitas vezes as empresas, de forma geral, muitas vezes têm regras. As regras são importantes, mas a gente precisa ter um olhar atento para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele momento que está se passando, né? Então, esse olhar empático, ele é muito importante. Sem dúvida, né? E nos rege, né? Eu acho que nos faz, o propósito em si, ele nos ajuda nessa tomada de decisão e também a enfrentar todos os perrengues, né? As crises que a gente tem, que muitas vezes aí até nos direciona por um outro caminho, mas se tu não tiver isso muito forte dentro de ti e conhecido, né? Porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem seu propósito, não tem as empresas também, né? A gente vê ainda muitas empresas ainda fazendo coisas assim que não tem muito sentido, né? Que fica difícil a gente entender qual é o propósito dessa organização ou dessa pessoa, enfim, né?
Mas, Carla, olha só, e aí, já trazendo um pouquinho aqui para esse momento que tu está vivendo hoje, né? A Carla, ela saiu da CI, ela está se aventurando aí por outros caminhos. Como é que está sendo essa experiência de transição de tanto tempo, né, numa instituição, enfim, agora para uma carreira mais solo? Conta para gente um pouquinho. A vontade de empreender, ela já vem de muito tempo, né? Então, paralela à minha atividade profissional, lá na CEI, eu sempre atuei como mestre de cerimônias. E isso é bacana porque a gente também acaba tendo outros aprendizados. E isso é algo também muito inspirador. Eu acho que a gente poder fazer coisas diferentes, atividades diferentes, nos proporciona estar em ambientes diferentes e também conhecer outras atividades, outras pessoas, e isso é muito bacana. E eu, assim, já há bastante tempo tinha também dentro de mim uma vontade própria, assim, de empreender, de fazer coisas diferentes, buscar novos caminhos, ter novas experiências, né? Então, está sendo algo bastante diferente para mim, dá um medinho, mas eu sempre digo que tem que ir com medinho mesmo, e é legal porque a gente aprende muito. Eu estou aprendendo muito, estou me desenvolvendo muito, e também eu percebo que a gente não precisa saber tudo, a gente pode pedir ajuda, a gente pode pedir ajuda para quem sabe fazer. E é muito bacana porque essas trocas, elas são muito ricas. E uma das coisas que eu reforço também a importância de participar de eventos, participar de grupos, participar de networking. Isso abre muitas portas mesmo, assim. É incrível quando a gente participa de grupo, participa de trabalhos voluntários, como as coisas fluem na nossa vida, como elas acontecem, e muitas vezes de uma forma muito inesperada, assim. E participar de grupos, a gente coopera dentro dele, né? E uns ajudam os outros, né? E isso é muito rico, né? Porque eu posso saber de uma área e conversando com outras pessoas, eu posso ter outros aprendizados, essa troca. E é legal que quando eu precisar de algum serviço, eu já vou indicar aquela pessoa, sabe? Então, o networking, ele é muito rico, né? Porque a gente acaba se ajudando. E falando sobre se ajudar, é muito legal, muitas vezes, né, quando a gente consegue ajudar o outro. E muitas vezes a gente nem sabe que lá futuramente, muitas vezes a gente vai precisar dessa ajuda. Então, o networking, ele é muito sobre isso, a gente ajudar o próximo, né? Se algum dia a gente precisar, legal, mas o importante é ajudar. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente vê retorno, mais a gente, eu acho que é muito sobre o universo, né? Quanto mais a gente ajuda o próximo, mais a gente recebe, né? E isso é muito rico, né? Esses momentos. Sem dúvida, sem dúvida. E tu tocaste aqui, cara, numa coisa muito interessante que eu falo muito assim nos meus programas, né? Que é a questão dessa, principalmente das lideranças hoje, né? Que a gente está num momento também de transição de comportamentos em todas as áreas, né? Tu estás estudando aqui até a questão de neurociência, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, né? Esses comportamentos, as pessoas estão mudando, as relações de trabalho estão mudando, né? Essa forma da gente se adaptar, da gente construir algo novo, que às vezes sair dessa forma de hierarquia, muitas vezes das organizações, de quem um manda e o outro obedece, né? A gente está num outro momento, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O que tu tem sentido desses novos comportamentos junto às empresas e os movimentos que tu tens participado? Eu percebo que a gente aprende o tempo todo, uns com os outros. E o quanto isso é rico, e uma das coisas que a gente nunca pode deixar é deixar de aprender. Então, é um desaprender e aprender novamente, né? E a minha busca, inclusive, tanto eu fiz uma pós-graduação em comportamento organizacional e liderança,
E agora, recentemente, eu iniciei uma pós-graduação em neurociência, mas foi justamente nesse intuito, me entender e entender as pessoas, entender sobre comportamento. E é muito rico isso, e também entender o sentido da vida, entender o sentido das relações, o quanto a nossa infância, ela faz parte, os primeiros anos de vida, o quanto eles acabam refletindo na adolescência, o quanto acaba refletindo no adulto. E a primeira disciplina foi sobre espiritualidade. E foi algo assim que me chamou muito a atenção, o quanto a espiritualidade ela é importante na nossa vida, nas nossas relações, o quanto nós precisamos ter algo maior, a gente precisa, que é diferente de religiosidade, né? A espiritualidade, ela é muito sobre o sentido da vida, né? Independente do que a gente acredita. E também isso já está nos bancos acadêmicos, né? E quando a gente passa por algumas situações na vida, né? E na pós, inclusive, também teve o depoimento, inclusive, de pessoas que trabalham em hospitais de câncer, de tratamento, né? O quanto, né, a espiritualidade ela é importante, o quanto ela ajuda, né, na cura, o quanto ela ajuda no tratamento de doenças, né? Então, a espiritualidade é algo que, para mim, está sendo muito importante, e também o quanto ela para mim, foi importante em um determinado momento da vida, e isso tem me acompanhado todos os dias, em todos os momentos, né? Então, a espiritualidade é algo, para mim, tá fazendo muito sentido, e tem me impactado muito, e cada vez eu estou mais interessada, né, buscando mais conhecimentos nessa área, né? Com certeza. E é tão interessante, né, Carla, porque hoje, assim, eu lembro, assim, quando eu comecei a trabalhar lá em 1990 e poucos, né, a gente não tinha toda essa gama de informação para aprender, né? Hoje o conteúdo, né, as matérias, elas estão disponíveis na internet, muitas vezes até gratuitamente, né? E isso é tão legal, assim, porque tu podes, né, conhecer outras áreas que às vezes não se relacionam muito contigo, né? Eu sou uma que sou apaixonada por saber coisa que não é da minha área, né? Então, me jogo nas questões de artes, assim, sabe? Que eu acho que é muito legal também trazer isso para dentro das organizações. E essa questão que tu tocaste ali da espiritualidade, realmente, para mim, assim, ela é uma evolução, né? Até da questão da própria liderança dentro das organizações, né? Um líder que simplesmente vai para dentro das organizações e não tem esse olhar mais holístico, né? E aqui eu digo de entender o ser humano, todos os stakeholders que ele de certa forma, tem relação, né? E não trazendo isso pura e simplesmente fazendo as coisas por fazer, não tem sentido. Mas quando tu tens uma espiritualidade, tem um propósito, tu gera impacto positivo no teu entorno, né? E eu queria te perguntar, Carla, que talvez me conta aí um impacto, assim, que tu disse, saiu de um evento, saiu de uma atividade que tu fizeste e disse, nossa, gente, se eu morresse hoje aqui, já estava feliz, sabe? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho de uma experiência, assim, marcante para ti, da tua área profissional. Para mim, eu tive muitas experiências. Eu acho que os eventos, de forma geral, para mim, são sempre experiências incríveis. Eu amo fazer isso, amo apresentar, e teve muitas oportunidades. Teve um evento internacional em Gramado, que foi uma experiência incrível, porque foi com a participação de várias autoridades internacionais do governo americano, e foi uma experiência incrível, porque eu né, nunca tinha apresentado um evento que fosse com a participação de autoridades internacionais, que fosse num lugar assim que em outra cidade mais longe, enfim, e também foram 3 dias de eventos, e foi uma experiência muito diferente, foi uma experiência incrível, networking, também lidar com situações muito diferentes, e isso
agrega muito, né? A gente poder trabalhar com, por exemplo, nos eventos, de forma geral, acontecem muitas situações e tu precisa saber lidar com aquelas situações. Assim como já teve apresentação de alguns espetáculos, era algo que eu também nunca tinha feito. E eu ter me permitido apresentar esses eventos diferentes, para mim, foi uma experiência muito bacana, assim, que acrescentou muito para a minha carreira. Então, cada vez que tem essas oportunidades diferentes, eu sempre eu abraço, porque eu penso assim que vai ser sempre uma nova oportunidade de eu aprender e de me conectar com outras pessoas, e isso é incrível quanto isso nos leva a um outro patamar, né? Conhecer pessoas, e muitas vezes eu percebo que as pessoas vão num evento e muitas vezes não conversam, e elas perdem uma oportunidade gigante de conhecer pessoas que podem te levar a um outro nível, um outro patamar. Então, aproveitem essas oportunidades, né? Então, para mim, Ai, sempre fazem muita diferença na minha vida. que legal, E sem dúvida, falando, cara. e eu também gostaria de comentar algo. Antes a gente falou ainda sobre a questão da neurociência, e tanto Uhum. também isso nos eventos, a questão das emoções, né? A neurociência também fala muito sobre como a gente trabalha as nossas emoções, né, no dia a dia, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, né, então, e isso nos ambientes organizacionais, eles estão muito presentes, né, no dia a dia, né, e como, né, daí entra também o papel do líder, né, conhecer a sua equipe, né, como trabalhar essas diferentes emoções no nosso dia a dia, né, e acho que isso é muito latente nesse momento, né? A questão das nossas emoções, a própria pandemia também, ela acabou gerando muitos medos, muitas inseguranças, né? E a importância também da gente buscar trabalhar as nossas emoções, né? E o quanto isso reflete no nosso dia a dia. Reflete do nosso trabalho, sem dúvida, né? Sermos profissionais cada vez melhores, né? Cada vez mais conectados, então, com o outro, né? E eu sempre digo que eu acho que a gente está vivendo um momento, Carla, assim, para mim, pelo menos, né? Que em que pese todas essas informações externas que a gente tem, que nos dão realmente, assim, muito discernimento e até elevam a nossa consciência, mas a transformação ela ocorre dentro da gente, né? Então, quando a gente entende mais as nossas emoções, quando a gente traz a empatia, como você falou, traz valores para a nossa vida se transforma, né? Então, e Carla, agora a gente já está indo para o finalmente aqui da entrevista, né? A gente está aqui no mês de dezembro já, final de ano chegando. Mês passado a gente teve uma comemoração aqui do Dia do Empreendedorismo Feminino, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que não estava na pauta, mas eu não podia deixar de te perguntar, né? O que é o empreendedorismo feminino para ti? O que ele representa? Bom, eu desde sempre eu penso assim que o empreendedorismo ele é importante, inclusive o intraempreendedorismo. Nós podemos estar numa empresa, mas nós podemos trabalhar o intraempreendedorismo. A gente pode querer mudar o ambiente, a gente pode querer ajudar a transformar, e isso também é empreendedorismo. O quanto a gente transforma, o quanto a gente modifica, o quanto a gente pode ajudar a transformar aquele ambiente, o quanto a gente pode impactar, o quanto a gente pode melhorar, né? Então, acho que o intraempreendedorismo, ele é muito importante, eu acho que ele vem antes do empreendedorismo, a gente acaba mudando o seu ambiente, a gente muda o ambiente que a gente está, o seu interior, para depois gerar o empreendedorismo, né? E daí o empreendedorismo, ele é muito bacana, né? A gente tem sempre muitas oportunidades de transformar, de buscar fazer algo a mais, né, do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu posso estar numa empresa, mas que outras coisas eu posso estar fazendo? Isso também inclui, né, também os próprios trabalhos voluntários, né? Quando a gente está aberto a trabalhar, a gente mudar o nosso ambiente, mudar o nosso o lugar que nós estamos, e eu acho que, né, qual a nossa, tem muito a ver com a nossa missão neste mundo, né?
o que eu quero, qual é o meu objetivo, o que eu vim fazer aqui, o que mais eu posso fazer, né, para transformar, para impactar, né, o nosso entorno. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre digo, Carla, que o empreendedorismo, na verdade, é uma atitude perante a vida, né? Independente se nós temos ou não um CNPJ, isso não tem importância, mas é a nossa atitude de transformar, de querer evoluir, né, no mundo e poder impactar positivamente a nossa comunidade, né? Que às vezes o propósito está muito conectado também, né? Claro, com o nosso objetivo individual, mas ele também é coletivo. Quando isso acaba impactando a comunidade, a sociedade, o planeta, ele tem um valor maior para a gente, né? Carla, estamos agora na finaleira mesmo. Eu vou fazer a última pergunta para ti. Queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para quem está pensando em fazer uma transição de carreira, né? Qual é a dica aí que a Carla pode deixar aqui para quem está nos ouvindo? Bom, eu estou vivendo bem esse momento de transição de carreira. A minha mensagem é: ouçam o seu coração, ouçam a sua voz interior e não tenham medo. As portas, elas se abrem. As pessoas vão nos ajudando, né? E participem de grupos, né? Participem de eventos, façam networking, se relacionem com pessoas. Isso tudo vai agregando muito e as oportunidades, elas vão surgir. Então, quanto mais a gente se comunicar, quanto mais a gente estiver se relacionando com outras pessoas, e também não tenham medo de pedir ajuda, a gente pode pedir, tem muitas entidades, tem muitas instituições que podem nos ajudar nesse processo, a gente precisa estudar, a gente tem que buscar, hoje tem muita informação, e a gente não pode ter medo de empreender, né? Então, a gente tem que ir atrás, buscar e realizar os nossos sonhos, né? Então, faz muito parte daquilo que a gente tem como missão de vida, buscar realizar os seus sonhos, né? Então, é algo que eu busco sempre, realizar o meu propósito de vida. E se eu realizar o meu propósito de vida, eu vou estar realizada. E eu estando realizada, eu vou estar impactando a vida de outras pessoas. Se a gente não fizer nada para impactar a vida dos outros, eu acho que não faz muito sentido, né? Mas a gente tem que tocar a vida das outras pessoas. Sensacional, é isso aí, 2024 chegando já, e a Carla aqui com muitas dicas para nós aí, para quem quiser, Carla, de repente falar contigo, quiser te contratar, quer deixar suas redes sociais aqui para gente? Claro, é Carla Graf, mestre de cerimônias, inclusive no Instagram e no LinkedIn também. Legal, legal. Então tá, gente, assim, agradeço aqui de coração, Carla, poderes compartilhar com a gente aqui a tua trajetória profissional, né, saber um pouquinho do que a Carla pensa, de como ela atua, né, no mercado, e foi muito bom falar contigo, sem dúvida nenhuma, que 2024 seja um ano repleto aí de coisas boas para você, e para você que está nos assistindo também, e já convidando para a semana que vem, estar comigo nas quintas-feiras, às 22 horas aqui na Vale TV, tá bom? Mais um programa As Pessoas Inspiram, com sempre convidados aqui muito legais e inspiradores que podem ajudar você a ser uma pessoa melhor, encontrar o seu propósito de vida. E até semana que vem.